A adoração genuína num período de crise nunca foi fuga da realidade. Uma fé madura que coloca a adoração como prioridade, mesmo em momentos de dificuldade, ela nunca também foi sinônimo de ignorar um diagnóstico, de negar um medo ou um período de pressão que você esteja passando, ou mesmo tentar parecer forte enquanto tudo dentro de você desmorona. A verdadeira adoração, ela é capaz de reconhecer a batalha, de reconhecer que existe o medo e todas as dificuldades, de reconhecer a pressão, mas apesar de tudo isso, declarar o meu Deus é maior. Na aula 1 a gente viu que a adoração ela é presença, não performance. Na segunda a gente viu a anatomia da adoração bíblica com coração, linguagem e prática. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que acontece com a nossa adoração quando a gente está no meio de uma batalha? Porque é fácil a gente adorar quando está tudo resolvido, é fácil a gente adorar quando a gente enxerga o milagre, quando Deus já fez. Mas o que acontece quando a gente coloca a adoração antes da gente ver tudo isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no De Volta à Essência da Adoração. Hoje é talvez uma das aulas mais importantes que realmente fundamentam o nosso cristianismo. Como adorar em meio à batalha. Mas antes eu já vou pedir o seu like, já vou pedir a sua inscrição no canal, porque do outro vídeo eu esqueci e vocês também esqueceram de curtir. Então vamos lá, já deixe seu curtir aqui, que você ajuda essa aula, essa mensagem a alcançar mais vidas, e é realmente muito importante que nós, como cristãos, estejamos alinhados quanto a isso, para a gente dar uma resposta melhor no meio da crise. Talvez você esteja passando por uma crise, manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa refletir um pouco mais na palavra do Senhor e a respeito sobre adorar em meio à batalha. Hoje a gente vai falar da história de Josafá. Josafá foi um rei de Judá, que a história dele está lá em 2 Crônicas 20, a gente vai ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 2. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria, eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aqui a gente já começa com uma pedrada, né? Josafá, ele recebe uma notícia pesada e uma grande multidão estava indo de encontro ao povo de Judá para destruí-los. Eram 3 povos, Moabe, Amon e os Meunitas. E isso era um problema gigante, porque eles eram muito mais numerosos do que o exército de Judá. E não era uma situação qualquer, era uma ameaça muito maior do que o poderio deles. E era uma batalha que, com certeza, eles não venceriam sozinhos. E no versículo 3 é muito interessante, que diz: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E esse detalhe é importante, muda tudo, porque a Bíblia ela não esconde o medo de Josafá. Ela não diz que ele era tão espiritual, apesar de ter um caráter sim irrepreensível e de ser um rei que seguia os mandamentos do Senhor e colocava o povo para adorar e tinha todo o zelo pela palavra e pelas leis. A Bíblia não fala que ele era espiritual demais e ele não sentiu nada. Ela não diz que uma pessoa de fé ela nunca treme. Ela diz que Josafá teve medo. E é importante que a gente reconheça que o medo, apesar de não vir do Senhor, é algo natural, que eu e você podemos sentir. E se nós reconhecermos, isso fica mais fácil de lidar também contra ele. Não somente reconhecer, mas sabemos o que a palavra do Senhor fala a respeito do medo e da resposta que a gente tem que dar durante essa batalha. Porque o medo, aquela primeira reação, ela não é necessariamente um sinal de fracasso, ele pode ser uma oportunidade de sermos formados pela fé. Quando o medo aparece, ele cria uma bifurcação, ele pode tanto nos empurrar para a caverna quanto para a presença do Senhor. E essa é uma das primeiras verdades dessa aula, que o problema não é sentir medo, o problema é deixar o medo decidir para onde você vai. Josafá, ele sentiu medo, mas o medo o empurrou para Deus. Ele não correu primeiro para a estratégia, não correu primeiro para o controle. Pensa assim, ele era rei de Judá. Ele poderia fazer uma oração rápida: beleza, Senhor, deixa eu ir aqui para o meu trabalho, deixa eu ir aqui para a minha estratégia e ver como é que a gente pode reagir quanto a isso. Ele não foi para a autodefesa, ele também não foi para a reclamação, que
Pode ser que seja um sinal que você esteja acostumado a dar, mas ele buscou o Senhor. E a fé madura, ela não começa na ausência do medo, ela é levar o medo para Deus, para a presença do Senhor. E saber que o medo, ele não pode governar a minha resposta. E um segundo ponto dentro dessa história de Josafá é que na batalha, a sua primeira procura revela sua fé real. Quando a crise chega, a nossa primeira reação revela muito. Ela revela onde buscamos segurança, ela revela onde a gente acha que a gente pode se salvar. Ela revela quem a gente realmente acredita que está acima de tudo. Josafá buscou o Senhor e chamou Judá ao jejum. Ele não fez uma oração simbólica para depois assumir tudo no braço. Ele colocou a batalha diante de Deus. Isso. Entende errado? Eu não estou falando aqui que a estratégia não importa, que planejamento não tem valor. Não significa que a responsabilidade humana deve ser ignorada. Mas significa que há batalhas que não podem ser vencidas apenas com uma resposta humana. Existem momentos que, se Deus não se levantar, nossa força não sustenta nada. O mais interessante é que aqui Josafá escolheu a presença do Senhor diante do medo. Ele colocou o povo para orar, jejuar e buscar o Senhor ao invés de se esconder, reclamar ou qualquer uma das outras coisas. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Quando a batalha vem, para onde você corre primeiro? É para o medo, é para o controle, é para a ansiedade, é para alguma distração? É entender a opinião de todo mundo? É algum tipo de excesso de informação? Ou você corre para Deus? Porque a adoração no meio da batalha começa quando Deus volta a ser a nossa primeira procura. Antes de agir, adore. Antes de reagir, se renda. Antes de tentar vencer a batalha sozinho, coloca a batalha diante do Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer. Agora, o ponto 3 é que a adoração começa declarando também quem Deus é. Josafá começa a oração de uma forma muito poderosa. Antes de explicar o tamanho do inimigo, ele declara a grandeza de Deus. Olha só, 2 Crônicas 26. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Cara, você percebe que isso é adoração? Ele não começa com o tamanho da batalha, ele começa com o tamanho de Deus. Quando a batalha vem, a gente tem essa escolha, magnificar o problema ou magnificar a Deus. E magnificar não significa tornar Deus maior do que ele já é. Deus não aumenta. A nossa visão que muda. E quando a gente magnifica o problema, parece que ele domina a nossa perspectiva de uma forma incrível. E o problema, ele tem a capacidade de se multiplicar e virar um gigante que a gente não consegue ver mais nada. Mas quando a gente magnifica o Senhor, a nossa perspectiva ela é reorganizada. A batalha continua ali, mas perde o lugar absoluto. A pressão que a gente está sentindo, ela continua real, mas ela deixa de ser soberana. E a ameaça, ela vai continuar existindo, mas não ocupa mais o trono da nossa alma. Sabe, na batalha, a nossa primeira procura revela a nossa fé real. A nossa primeira declaração revela a nossa visão real. E como Josafá declara que Deus está nos céus, Deus domina sobre as nações, na mão de Deus há força e poder, e que ninguém pode resistir ao Senhor. Essa é a linguagem de adoração no meio da guerra. A adoração, ela não nega a crise, mas ela começa colocando a crise debaixo da grandeza de Deus. Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ele é maior que qualquer oposição, escassez, instabilidade. Maior que qualquer coisa que veio contra mim. Ele é maior do que as coisas que eu sinto e do que as coisas que eu vejo. A batalha ela pode estar diante de mim, mas Deus ele está acima de mim. E o ponto 4 é que a adoração reconhece a dependência total. Depois de declarar quem Deus é, Josafá faz uma das orações mais honestas, que é no versículo 12. Vamos lá, 2 Crônicas 20, 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa frase, ela mexe muito com o meu coração. Não temos força. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Isso é adoração. Adoração não é fingir força, como eu falei no começo. Adoração é reconhecer que Deus ele é forte quando a gente não é. Com base nisso também a gente pode resumir esse princípio com base em 2 verdades. Uma é que existe um Deus. E 2 é que você não é Ele. E glória a Deus por isso. Não é verdade? Nós não somos Ele. Isso quebra totalmente o nosso orgulho espiritual. Existe um Deus e eu não sou Ele. Eu não sou meu próprio Salvador. Eu não sou a minha fonte final. Eu não sou a minha proteção última. Eu não sou suficiente para sustentar tudo sozinho. E isso, de forma alguma, é fraqueza espiritual. Na verdade, isso é lucidez espiritual. Porque Josafá não chega diante de Deus tentando parecer forte. Ele fala, nós somos impotentes diante disso. Nós não sabemos o que fazer.
mas os nossos olhos estão em ti. E essa talvez seja uma oração que todos nós, ou muitos de nós, precisamos recuperar. Senhor, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Adoração é quando eu paro de fingir o controle e eu volto meus olhos para Deus. Agora o ponto 5 dessa aula é que a palavra de Deus ela muda a posição do povo. Olha só, depois que o povo busca o Senhor, Deus responde. Se a gente for um pouquinho mais adiante, em 2 Crônicas 20:15, diz assim, Jaziel disse, escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E esse é o caminho da verdadeira adoração, e não só da verdadeira adoração, mas da verdadeira rendição. Reconhecer que a batalha ela é do Senhor, a nossa batalha ela é do Senhor. Mas isso não significa também passividade. Às vezes a gente pode pensar, a batalha é do Senhor, então ele vai lutar por mim e eu vou ficar aqui só esperando também. Não é isso, não significa irresponsabilidade. E muito menos significou que o povo não precisava obedecer. Deus ainda deu instrução. Eles ainda precisam marchar, eles ainda precisam se posicionar, eles ainda precisam sair, mas agora a fonte da confiança mudou. Antes a batalha parecia estar nas mãos deles, eles precisavam responder de alguma forma, eles precisavam fazer alguma coisa para permanecer vivos ali. Mas agora eles entendem que a batalha pertence ao Senhor e Deus, você percebe que ele não remove automaticamente o exército inimigo. Primeiro, Deus reposiciona o coração do povo. E essa é uma das funções da adoração, porque antes de mudar o cenário externo, Deus muitas vezes muda a posição interna dos nossos corações. Ele muda os nossos olhos, a nossa confissão, a nossa postura, nossa expectativa, a nossa rendição. A palavra vem e diz, não tenham medo, não se assustem, a batalha não é de vocês, posicionem-se, fiquem firmes, vejam o livramento do Senhor. A adoração bíblica, ela não é vazia de palavra, ela responde à palavra. O povo não adorou baseado em pensamento positivo, eles adoraram baseado no que Deus falou. A adoração, você percebe que ela não é um otimismo religioso, ela não é uma coisa frágil, não é resposta a fé de homens, fé em homens, mas é uma resposta de fé à revelação de Deus. E a gente vai para o ponto 6, vendo que esse povo adorou antes mesmo da vitória. Lá em 2 Crônicas 20:18, diz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor, e o adoraram. Agora observa bem esse momento, eles ainda não tinham visto a vitória, o inimigo ainda estava lá. A batalha ainda estava diante deles, mas eles adoraram. Sabe, o povo, ao adorar antes da batalha, e antes de ver a vitória, antes de qualquer evidência externa mudar, isso mostra o que realmente a fé bíblica é. Responder a palavra de Deus antes dos resultados aparecerem. E aqui está uma das verdades centrais dessa aula toda, que a adoração antes da vitória revela confiança no caráter de Deus. Qualquer pessoa pode agradecer depois que venceu, qualquer pessoa pode cantar depois que recebeu, qualquer pessoa pode celebrar depois que a porta abriu. Mas adorar antes da vitória tem outro peso. Essa adoração diz, Deus, eu ainda não vi, mas eu confio em quem tu és. Eu ainda não entendo, mas eu confio na tua palavra. Eu ainda estou na batalha, mas eu não vou esperar o cenário mudar para reconhecer que tu és digno. Sabe, a nossa dor é real e ela deve ser reconhecida, mas ela não é Deus. A batalha é real, mas ela não é soberana. E a ameaça, ela, apesar de ser real, não é maior do que o Senhor. E aqui chega, para mim, no clímax da história, né? 2 Crônicas 20:21-22, diz assim, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O ponto 7 é que os adoradores foram à frente. Você prestou bem atenção nessa parte? O texto diz que quando eles começaram a cantar e louvar, o Senhor colocou emboscadas aos inimigos. A estratégia de guerra foi a adoração. Os levitas foram à frente do exército. Isso não faz nenhum sentido natural. Em uma lógica militar, você deveria colocar os homens fortes na frente, os mais armados, os mais experientes, os mais preparados para o confronto, mas Josafá coloca adoradores. Por quê? Porque aquela batalha não seria vencida primeiro pela força do braço. Ela seria vencida pela dependência do Senhor. Sabe, isso é uma chave espiritual, porque a adoração, ela coloca Deus à frente das nossas batalhas. Quando eu adoro, eu reconheço que a vitória final não depende da minha força. Isso não significa que eu não faço minha parte, mas significa que a minha parte não é a minha fonte.
A minha obediência importa, e a minha responsabilidade importa, e isso todo crente maduro sabe. A minha postura sempre vai importar, mas a minha confiança não está em nenhuma dessas coisas, a minha confiança ela está em Deus. A adoração ela nos livra da ilusão de que alguma coisa depende da gente. Ela nos lembra que o Senhor é quem luta pelo seu povo. Era assim no tempo de Josafá, e continua sendo assim nos tempos de hoje. Agora, tudo isso já tem mexido muito com o nosso coração e com as nossas emoções e reorganizado coisas que realmente elas doem para ser reorganizadas. E acho que talvez você já tenha passado por tudo isso, para você seja mais fácil hoje. É o caminho natural de quem passa por isso algumas vezes e acaba entendendo finalmente quem Deus é e colocando totalmente a sua esperança nele. Agora tem uma parte que dói mais. Você achou que tinha acabado? Não acabou não. Tem uma parte que dói mais e é relacionado com a fé madura. A gente precisa entender que dentro de uma batalha existem algumas consequências que podem acontecer. E a chave de tudo isso vai ser a gente se submeter a Deus, seja qual for a vontade dele. A gente nunca sabe se Deus ele realmente vai curar aquela pessoa que a gente está orando por ela. A gente nunca sabe se o propósito de Deus é que você consiga o seu novo emprego amanhã ou daqui a um ano. A gente também não sabe se a batalha que a gente está orando por ela agora e atravessando, ela vai acabar numa vitória. E aí que mora a distinção entre pessoas que frequentam uma igreja porque é legal, porque é um lugar que elas se sentem bem, e pessoas que realmente têm um relacionamento com Deus mais profundo, um relacionamento no lugar secreto. Olha só, Daniel 3:17. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó rei. E mesmo que não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Cara, que loucura isso, que loucura, que ousadia. Eu oro para que eu e você tenhamos essa mesma fé. Olha só, essa é uma das maiores expressões de adoração madura que tem nas Escrituras. Deus pode, Deus é capaz, Deus pode nos livrar, e a gente sabe disso. Mas ainda que Ele não faça do jeito que nós esperamos, nós não vamos adorar outro Deus. E esse é um outro pilar do nosso cristianismo, porque a adoração ela é incondicional, nós não adoramos a Deus por conta das circunstâncias, pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode fazer por nós, mas nós o adoramos por quem Ele é. Isso precisa ser entendido de uma maneira mais profunda. Não é falta de fé dizer ainda que Ele não faça. E às vezes a gente pode pensar que isso, a gente está dando um passo para trás e falando assim, eu não submeti tudo ao Senhor. Não, na verdade você submeteu, porque essa sim é uma das expressões mais profundas de fé, porque esse tipo de adoração, ela não está presa ao resultado, ela não é uma negociação. Não é, Deus, eu te adoro se tu fizeres. É, na verdade, Deus, eu te adoro porque tu és digno. Mesmo antes da resposta, mesmo dentro da fornalha, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando o milagre ainda não chegou. A adoração madura, ela não usa Deus como um meio para obter um resultado. A adoração madura, ela reconhece que Deus é o próprio tesouro. E, cara, como eu queria que essa aula chegasse nos coaches gospel, como eu queria que chegasse nos evangelistas que prometem bênção. Eu sei que essa aula pode não ser nem um pouco popular e não falar coisas que você está esperando, mas a gente precisa falar aqui da verdadeira adoração, a gente precisa falar do lugar certo que a gente precisa posicionar o nosso coração. Deus é o nosso próprio tesouro. Isso, eu sei que essa mensagem ela não enche igreja, e também não é o intuito do nosso Lion Academy aqui, levar a gente para The Lion Prophetic Church, até porque a gente abrange o Brasil inteiro aqui, a The Lion tá lá em São Paulo, mas, cara, a gente precisa dar um passo mais maduro da nossa fé, onde a gente se perdeu, aonde a gente ficou tão cego e tão focado nos resultados e nas bênçãos, que a gente perdeu a essência da nossa adoração, aonde que a gente deixou essa essência, aonde que a gente deixou o nosso primeiro amor, aonde a gente parou de reconhecer que Deus era o nosso próprio tesouro. Pode ser que isso esteja acontecendo com você agora, pode ser que você já passou por isso, mas a parte boa de tudo isso é que todos os dias a gente tem uma nova chance de recuperar a essência, uma nova chance de deixar de lado o evangelho comercial. E por favor, não me entenda mal, é óbvio que Deus tem muitas bênçãos, inclusive a Bíblia fala que essas bênçãos seguirão. Elas só não são o final, elas só não são o motivo da nossa adoração, e elas nem nunca vão ser. Que Sadraque, Mesaque e Abednego nos convidam a viver como verdade na nossa vida, que a adoração madura diz ainda que ele não faça. Esse é o nosso ponto 8. E o ponto 9
Sua adoração na batalha ela pode virar um testemunho. Salmo 34:2 diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. A adoração de Davi ela não afetou apenas Davi. Os quebrados ao redor ouviram e também se alegraram. Na caverna, Davi estava cercado por aqueles homens amargurados, endividados e feridos. Foi o que a gente falou na última aula. Se você não foi, terminando esse vídeo, vai lá para a aula número 2 dessa série. Mas quando Davi adora, ele modela uma resposta. A adoração dele se torna um testemunho. E a adoração de Davi, por ser um testemunho para esses homens na caverna, é o que permitiu com que a resposta deles fosse ouvir e se alegrar. E isso também aparece lá em Atos 16, quando Paulo e Silas são presos, feridos e amarrados com os pés no tronco, e à meia-noite eles oram e cantam louvores a Deus, e os presos escutavam, e a adoração deles se tornou um testemunho dentro da prisão, né? Às vezes a sua prisão ela vira um púlpito, às vezes a batalha ela vira um testemunho, às vezes a canção no escuro é a canção que acende a fé em alguém que não consegue mais cantar. Isso realmente não é aparecer, e essa é a parte difícil do evangelho. Muitas pessoas, infelizmente, elas focam na performance e nas pregações, nos púlpitos, e isso é ministério, e isso é digno e muito bom de ser almejado. Mas os primeiros frutos, eles às vezes aparecem na prisão, eles vão aparecer onde ninguém está vendo. Ele vai aparecer no 1 a 1 e na nossa vida. Às vezes a gente tem essa síndrome do herói, né, que faz com que a gente ache que por a gente ter uma vida normal, um trabalho normal e a gente ser cristão, a gente deveria ter um ministério muito maior. E talvez você seja uma dessas pessoas que pensa isso, mas se você for lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala e instrui a respeito disso, de sermos fiéis dentro dos nossos trabalhos, sermos fiéis na nossa vida e administrarmos as nossas coisas bem e mostrarmos o Senhor o máximo onde nós podemos ter a nossa influência, independente da plataforma. Sabe, a adoração ela é permitir que a sua confiança em Deus ela realmente fale mais alto que as circunstâncias. Quando você adora no meio da batalha, você testemunha, Deus continua fiel, Ele continua digno. Deus, Ele continua no trono. Eu não entendo tudo, mas eu sei para quem olhar. Agora, nossa confiança na batalha não está baseada só em histórias do Antigo Testamento. Essas histórias de livramento, elas são ótimas e elas servem para ilustrar um pouco mais e fazer a gente conhecer mais do nosso Deus e até mesmo da nossa postura. Mas é vital que a gente se lembre que Jesus venceu a maior batalha. A nossa confiança está firmada na vitória de Jesus. Na cruz parecia que a batalha tinha sido perdida. Os discípulos estavam confusos e os inimigos pareciam ter vencido, porque o Messias estava crucificado. Mas Deus estava vencendo de um jeito que o inferno não conseguiu entender. Jesus ele venceu o pecado e a morte. Jesus venceu os poderes das trevas e ele ressuscitou. E é por isso que a nossa adoração no meio da batalha ela não é um otimismo vazio, não é autoajuda. É uma fé ancorada na ressurreição. Nós adoramos porque Cristo realmente venceu. Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mesmo quando você e eu ainda enfrentamos lutas, nós sabemos que a vitória final já pertence ao Cordeiro. A cruz nos ensina que Deus pode estar agindo profundamente, mesmo quando o cenário parece de derrota. A ressurreição de Cristo nos ensina que a última palavra nunca pertence à morte. Então, quando a gente adora no meio da batalha, nós não estamos fingindo que tudo está bem. A gente está declarando que Jesus é Senhor sobre tudo. E a pergunta final dessa aula é: o que você faz quando não sabe o que fazer? Josafá disse: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa pode ser a oração mais honesta da sua semana. Senhor, eu não sei o que fazer com a minha batalha. Eu não sei como resolver isso. Senhor, eu não sei como lidar com esse medo. Eu não sei como atravessar essa pressão. Mas os meus olhos estão em ti. Adoração no meio da batalha é isso. Não vai ser negar o problema, mas é reposicionar o coração. Não vai ser fingir força, mas é reconhecer a dependência. Não é e nem nunca será manipular a Deus, mas é confiar em quem Ele é. Não é esperar a vitória para adorar, mas é adorar porque Deus continua digno antes, durante e depois da batalha. A batalha é real, mas Deus é maior. A pressão é real, mas Deus é fiel. O medo é real, mas Deus é Senhor. Eu oro para que você possa colocar suas batalhas diante do Senhor nessa semana. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós deixamos o medo governar a nossa resposta. Que Ele nos perdoe por correr primeiro para o controle, para a ansiedade, para a reclamação ou mesmo para a autossuficiência.
que hoje a gente possa declarar como Josafá: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Tu és Deus acima de tudo, tu é maior que a batalha, tu és maior que a ameaça, e tu és maior do que o meu medo. Sabe que o Senhor, eu oro para que o Senhor nos ensine a adorar antes da gente ver a vitória e confiar antes da gente entender. Que a gente consiga obedecer antes do cenário mudar. Que o nosso coração ele possa ser mais grato ao Senhor, porque Jesus venceu a batalha na cruz. E através dessa batalha nós podemos também ser vencedores com Ele. A morte ela não teve a última palavra e nem nunca terá. Porque a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Se você puder, escreve aí em algum lugar que você tiver acesso para ler durante essa semana. A batalha é real, mas ela não é maior do que o Senhor. E como todas as aulas aqui no Lion Academy, menos a maioria delas, a gente tem os nossos desafios da semana. E o primeiro desafio dessa semana é que você ore, 2 Crônicas 22, mas ore com honestidade. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão diante de ti. E depois escreve qual batalha você precisa parar de tentar controlar sozinho. O segundo desafio é que você adore antes da resposta. Escolhe aí uma situação que ainda não mudou, que você está orando e batalhando nisso. Só que antes de pedir uma solução, adora a Deus genuinamente por quem Ele é. Declare em voz alta: Senhor, Tu és fiel antes da resposta, Tu és digno antes da vitória. Tu és bom mesmo enquanto eu espero. Fala, obviamente que isso são ideias, mas fala palavras do seu coração. Se entrega totalmente a Ele e adora ao Senhor por quem Ele é. O terceiro, faz uma lista de quem Deus é. Escreva 10 atributos de Deus que são maiores do que a sua batalha. Vou te dar alguns exemplos aqui. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é Pai, Deus é provedor, Deus é refúgio, Deus é justo, Deus é presente. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que salva. E depois ora essa lista em voz alta. E o quarto, hoje são 4 desafios. Transforma o medo em busca. Quando você perceber que o seu coração está ficando ansioso, que você está sentindo medo ou preocupação e isso está tomando um espaço no seu coração, para por alguns minutos e não tenta resolver tudo imediatamente. Dá um passo para trás e faz o que Josafá fez. Ora, adora e entregue ao Senhor. E aí você pergunta: Senhor, como que eu posso buscar a sua presença antes de agir nessa batalha? O último desafio não é da semana, mas é de hoje. Eu te desafio, se você esqueceu, a colocar o seu like aqui pra gente, no seu comentário. Comenta aí, o que mais falou com você na aula de hoje? Vai ser muito interessante ler o seu comentário. E compartilha isso com alguma pessoa que você saiba que ou vocês estão orando junto, ou a pessoa compartilhou que está passando por alguma batalha com você, ou que você sabe aí que essa pessoa ela vai se beneficiar de ouvir essa aula aqui no Lion Academy. E com certeza nós, todos juntos, nós hoje chegamos ao nível maior de maturidade no que é o nosso relacionamento com Deus. Então para você não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal aqui e ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente vai lançar a nossa aula semanal. Eu sou Felipe Viana, eu desejo para você uma semana abençoada na presença do Senhor, colocando a adoração à frente da batalha e vivendo a plenitude daquele que o Senhor é para todos nós. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau.